Olá, está começando mais um Entrevistando. No programa de hoje, iremos abordar o tema Gênero, Sexualidade e Religião. Para falar sobre isso, trouxemos o cientista social Tiago Duque. Olá, Tiago, obrigado por ter aceitado o convite. Olá, obrigado por ter feito o convite. É sempre um desafio falar sobre esse tema, mas sempre um desafio necessário. Tiago, quando falamos de gênero e sexualidade, o tema pode parecer um pouco confuso. Então, como podemos definir esses termos, se é que podemos? Sim, nós podemos definir esses termos, inclusive, de diferentes formas. No caso das ciências sociais, nós precisamos entender gênero e sexualidade como conceitos pensados a partir de um contexto histórico, a partir de um contexto cultural e, evidentemente, por ser histórico e cultural, há diferentes formas de percebermos gênero e sexualidade nas diferentes culturas. Gênero, por exemplo, na nossa cultura tem sido a diferenciação entre o que se identifica ou que se tem como normativo do que é próprio do masculino e do feminino. Em termos de sexualidade, nós também somos bastante restritos, porque normalmente, comumente, a sexualidade é vista apenas como sendo heterossexual, homossexual ou, em alguns casos, bissexual, quando na verdade é uma multiplicidade, não só de sexualidade, quanto de gênero. E isso só é possível porque são experiências, como eu já disse, histórico-culturais e não necessariamente biológicas. Se fosse uma experiência biológica, como alguns definem, nós teríamos já necessariamente o mesmo gênero ou a mesma sexualidade, conforme a maneira como nós somos classificados, enquanto homens ou mulheres. Isso está comprovado não só cientificamente, como pela própria percepção da sociedade em geral, que não é verdade. Nós temos milhares de maneiras de vivenciar o masculino e o feminino, inclusive maneiras em que eles estão juntos, de forma andrógena, a sexualidade de maneira, inclusive, identitária, do ponto de vista de negar determinados tipos de desejos mais aceitos, enfim. Há uma multiplicidade e isso é fruto de contextos históricos e culturais. Alguns pensadores acreditam que o ser humano em si ele não é heterossexual. Ele é bissexual, porém não tem essa bissexualidade desenvolvida. É correto afirmar? Existe alguma teoria exata? Olha, para as ciências sociais não é correto definir o ser humano desse jeito ou de qualquer outra forma, porque as ciências sociais sempre vai olhar para os contextos históricos e sociais. Evidentemente que há várias formas de interpretar a sexualidade humana. No nosso caso, nas ciências sociais, essa sexualidade ela é sempre fruto de contextos culturais. Evidentemente que a questão orgânica faz parte dos contextos culturais, mas não é ela definidora dessa experiência, nem mesmo a dimensão única e exclusivamente psicológica, como se as pessoas nascessem de determinada forma e culturalmente poderiam ou não desenvolver determinado desejo ou gênero. Nós não entendemos assim. O que nós entendemos é que o contexto histórico, as normas, as convenções, as instituições sociais é que ensinam como essas pessoas deveriam ser. Mas evidentemente, porque as pessoas são muito diversas nos seus processos de identificação e de diferenciação, elas não necessariamente seguem essas normas e essas convenções. Então, qualquer tentativa prévia, antes da percepção do próprio sujeito, né, das próprias pessoas, do que elas são, qualquer tentativa de classificar isso de uma forma anterior à sua experiência cultural, nós vemos com certa ressalva como não sendo tão adequado. E o mais interessante é perceber quais são os interesses e sob quais lógicas as teorias classificam as pessoas previamente da sua experiência cultural, sendo elas bissexuais, heterossexuais, homossexuais. Há interesses também, relações de poderes envolvidas aí. Então, sempre todo cuidado em pré-classificar de forma generalizada a experiência humana, porque se há algo geral, diverso na nossa concepção, em termos de origem, é estar aberto para o novo sempre. E esse novo, claro, dado a partir dos contextos socioculturais. Tiago, essas questões também são abordadas pela teoria queer. Explique para nós o que é essa teoria e como ela surge. Olha, a teoria queer, ela, num primeiro momento, foi classificada como tendo uma origem norte-americana, mas se nós entendermos que a perspectiva do olhar queer, de um olhar teórico para esses temas que nós estamos conversando, tem um jeito queer, nós vamos perceber que também no Brasil e também em outros países aqui da América Latina
surgiram pensadores questionando de forma queer determinadas compreensões sobre sexualidade e gênero. Bem, a expressão queer, que é uma expressão americana, ela tem uma tradução ou um significado no inglês bastante pesado em termos de estigma, de preconceito e de agressão. É um palavrão que normalmente era dirigido às pessoas classificadas como imorais, classificadas como não adequadas socialmente, classificadas como até perigosas em termos de gênero e sexualidade, pessoas não bem integradas num padrão mais conservador e moral. No Brasil, nós não temos uma tradução para conseguir abarcar o conjunto de significado que teria o queer. Alguns autores falam numa teoria transviada ou numa teoria mais suja. O que isso nos ensina? Bom, em dado momento, no campo não só das ciências sociais, mas de outras ciências humanas, vários autores começaram a questionar uma interpretação sobre gênero e sexualidade, e esse questionamento foi, de alguma forma, identificado como queer. Porque o movimento social, lá nos Estados Unidos, que nós poderíamos aproximar um pouco do que hoje a gente chama aqui no Brasil de LGBT, mas evidentemente esse termo é um termo muito nosso e não daquele momento histórico, né, final dos anos 80, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, esse movimento, que era um movimento muito crítico a uma pauta mais gay, entre aspas, isso é, mais branca, classe média, conservadora dos ativistas que estavam em busca de direitos. Então, um grupo que não aderia a uma pauta, por exemplo, do casamento, da união civil, e nem próprio da adoção por casais homoafetivos, e nem mesmo da ideia de sair do armário, né, de se dizer gay, porque já estavam sendo apontados como gays, porque eram homens efeminados, mulheres masculinizadas, pessoas que viviam lá e eram imigrantes, latinos, muitos negros. Então, havia um grupo que não se identificava com essa pauta que é legítima, mas também ela é mais integracionista, vamos dizer assim, né, dos gays americanos. Esse grupo mais radical, digamos assim, adotou esse termo queer como um xingamento para eles fazerem a crítica à norma que aquele grupo mais conservador estava reivindicando. Então, os teóricos, quando usam essa expressão, eles querem, na verdade, denunciar que as normas sociais não estão alocadas nessa ou naquela cultura, ou nesse ou naquele grupo dentro de uma mesma cultura. Mas há uma interação, elas são autoconstitutivas. Então, um exemplo talvez mais prático. A teoria queer vai apontar as normas conservadoras que está presente em algumas práticas entre pessoas do mesmo sexo e também em algumas práticas de pessoas com sexo diferenciado. Por exemplo, a monogamia. A monogamia é uma norma cultural que aloca para a margem, né, tira de um centro valorativo vários grupos sociais, inclusive gays e inclusive heterossexuais. Então vai começar a olhar para a sociedade pensando como aquelas pessoas que são valorizadas como mais humanas são reconhecidas dependendo daquelas que são colocadas à margem. Veja, não existe como classificar pessoas moralmente adequadas se nós não tivermos o referencial daquele que é imoral. E isso é construído socialmente. É preciso haver um processo de desconstrução, né, dessas normas que humanizam as pessoas, e a teoria queer vem fazendo isso. Ela vem problematizando quanto isso é cultural e, ao mesmo tempo, quanto isso está permeado de relações de poder, de quem tem direitos, quem não tem direitos, quem é mais vítima de violência, quem corre mais vulnerabilidade social, e aponta esses processos não só nos discursos mais conservadores, mas às vezes até no discurso de algum segmento do movimento social. Como podemos identificar as marcas de gênero e sexualidade? E, após uma identificação, é possível falar em performance? Veja, a performance ela está no processo da identificação, ela não vem depois da classificação. Então, performance de gênero, o que seria isso, né? Então, vamos entender qual seria esse conceito. Bom, performance de gênero é um conceito bastante difundido a partir de diferentes leituras que uma teórica chamada Judith Butler desenvolveu. Está num livro chamado Problemas de Gênero, na tradução para o português, e está de livre acesso para quem quiser comprá-lo em diferentes livrarias aqui no Brasil. Bem, Problemas de Gênero, então, discute o gênero enquanto performance. O que a Judith Butler nos ensina em relação a isso?
que as performances são reiterações com determinado tipo de significado e em contextos históricos bastante perceptíveis. Então, há diferentes performances de gênero, porque são percepções que nós temos do comportamento generificado, do que seria masculino e feminino, em diferentes culturas. Essa reiteração performática, é claro que ela reproduz coisas que são percebidas na linha do tempo, por exemplo. Só que ela nunca se concretiza do mesmo jeito como foi feito há alguns instantes anteriormente. Então, um exemplo talvez cotidiano. Nós ensinamos as crianças, por exemplo, as meninas, a serem mais delicadas, nós ensinamos as meninas a serem mais reservadas em termos do seu desejo comparado com os meninos, nós ensinamos as meninas a ter determinados tipos de comportamento que valoriza uma beleza culturalmente construída. Parece que para a mulher as cobranças estéticas, por mais que isso tenha mudado, ainda seja bastante mais intensa do que para os meninos. E ela vai aprendendo a performatizar isso ao longo da sua vida. Só que nós também mudamos historicamente e culturalmente. Então, essas tecnologias que favorecem a performance mudam. Então, é uma beleza que ao longo do tempo muda, de forma às vezes muito lentamente, e que as pessoas vão dinamizando, e isso, o que é mais grave, é entendido quase sempre como sendo algo natural da mulher, como se tivesse dado por outras questões que não sociais e culturais, que ela deve ser assim. Então a performance nos ensina que é um processo histórico, não é um processo natural, mas é naturalizado. E aí então, se é histórico, evidentemente a gente pode transformar, mudar, fazer com que seja mais justa as relações de poder, inclusive que envolve esses exemplos que eu dei. Veja só que interessante. Normalmente a oposição entre masculino e feminino, culturalmente, precisa ser reiterada como performance. Se nós mudarmos as lógicas e os processos de inteligibilidade do que é masculino e feminino, é evidentemente que nós vamos mudar o que é ser menino, o que é ser menina, o que é ser masculino, o que é ser feminino. E por que isso está num contexto que privilegia determinados grupos sociais, determinadas instituições, todo mundo tem medo, digamos assim, de fazer essas mudanças. Mas o medo de fazer as mudanças, ou a dificuldade de entender que isso é cultural, já é um grande sinal de que não é biológico, porque se fosse biológico, já estaria dado, ninguém discutiria esse tema. É notório que existe uma relação complexa entre religião e questões de gênero. Isso é visto no contexto histórico de repressão e submissão da mulher. Podemos dizer que esse conflito é causado por preconceitos, fobias ou há outros marcadores? Sem dúvida, há outros marcadores. É evidentemente que nem sempre as religiões implicam em situações de preconceito em relação às mulheres. Então, há diferentes religiões que valorizam a mulher, por exemplo. Evidentemente que uma questão de tradição ocidental, judaica cristã, bastante institucionalmente presente na história, no nosso caso, né, na história brasileira, nos faz perceber o quanto a mulher é, de alguma forma, vítima de determinadas normas religiosas, principalmente cristãs. Mas não é sempre assim e não foi sempre assim, né? Há processos históricos, porque as religiões também são históricas, né, que, de alguma forma, colocam as mulheres e, às vezes, ou muitas vezes, homossexuais numa condição hierarquicamente inferior, desigual, mas nem sempre foi assim. Bom, além dessa noção de preconceito, ou, entre aspas, uma perspectiva de fobia, há as próprias relações de poder que estão implícitas e às vezes bastante visíveis nas instituições religiosas quando pensa a ascensão da mulher a lugares de decisão política, a lugares de decisão importante que envolve o poder institucional. Então isso é bastante presente. Só que no Brasil nós também temos uma forma de lidar com a religião que é bastante sincrética, né? Há uma mistura de significados. E esse sincretismo, claro que se desenvolveu em contextos bastante opressores e desiguais. Nós não somos naturalmente sincréticos. Nós somos sincréticos porque houve uma relação de injustiça que permeia o Brasil até hoje, injustiça religiosa, que fez com que algumas religiões sobrevivessem aderindo a alguns ícones
e até significado de outras religiões, né? Então, o espiritismo kardecista no Brasil, ele tem marcas tipicamente brasileiras de um contexto de um país que foi colonizado, de um país que recebeu diferentes imigrantes ou diferentes pessoas traficadas, enfim. Nós temos um contexto bastante diverso que tipifica uma forma de espiritismo muito própria. Acontece a mesma coisa com o catolicismo popular, acontece a mesma coisa com alguns segmentos das religiões de matriz africana que existem do jeito que existem, só aqui no Brasil. Então, de uma forma geral, as religiões estão vinculadas a situações de poder e a instituições que, historicamente, colocam a mulher e outras diferenças, como, por exemplo, os homossexuais, numa condição inferior. Não necessariamente acontece sempre assim, inclusive hoje, mas, de fato, isso também tem a ver com poder, não só com preconceito ou com interpretações equivocadas de uma tradição oral, de um texto tido como sagrado, mas a própria forma em que essas instituições dialogam aqui no Brasil num contexto contemporâneo. Por exemplo, a bancada evangélica. Os interesses da bancada evangélica têm ligação direta com a concepção moral que esses políticos têm sobre a mulher, sobre os homossexuais e os direitos das mulheres e dos homossexuais. É mais uma interpretação, nesse caso, política do que bíblica. A Bíblia talvez passe apenas como um pano de fundo, quando na verdade os interesses não são morais, eles são políticos, né? São em relação ao poder. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Tiago, pela sua presença. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada. E para você de casa, obrigada pela companhia e até o próximo programa.